Olá, que Deus te abençoe, que Deus ilumine a sua vida, que você tenha um dia incrível, um dia com a direção de Deus, com a proteção de Deus na sua vida, que a paz do nosso Deus esteja aí, no seu coração, dentro da sua casa, no coração de cada um dos seus familiares. Eu desejo isso em nome de Jesus. Nós vamos mais uma vez aqui na nossa live falar sobre a série de mensagens que começamos, né? São 12 dias, uma série de 12 dias de mensagens falando sobre o silêncio de Deus. E hoje, no terceiro dia, eu tenho algo muito especial para te apresentar, à luz do que diz a palavra de Deus. Enquanto isso, gostaria que você já curtisse aí a nossa live, colocasse um comentário especial, colocasse seu bom dia, mas também escrevesse um comentário especial, abençoando outras vidas. Enfim, é muito importante você deixar o seu comentário sempre aqui nas nossas lives. Hoje, nesse terceiro dia desta série que estamos falando sobre o silêncio de Deus, eu quero falar sobre o Salmo 32, onde o rei Davi, ele expressou o que ele estava sentindo. E o que ele estava sentindo mostrava que naquele momento Deus estava em silêncio para com ele. Porque ele disse assim, aqui no Salmo 32, no versículo 4, ele disse assim, versículo 3: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Aqui fala sobre os pecados, né? Davi, você sabe, cometeu pecados gravíssimos. Não que exista pecado maior ou menor, mas como um rei, ele cometeu algo muito ruim. E ele sentiu a mão de Deus pesar sobre a vida dele. E ele disse assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram meus ossos. Quer dizer, ele sentia essa dor interior, sabe, essa angústia. Sabe quando uma pessoa está sofrendo interiormente? Ele expressou isso dizendo que envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos. Então ele estava gemendo. Havia uma dor na vida de Davi, uma dor no coração dele. Isso fazia ele gemer, sofrer, chorar. Só que ali ele estava enfrentando o silêncio de Deus. E ele sentiu o peso da mão de Deus. Olha só, porque a tua mão pesava de dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Minha ovelha, quando uma pessoa ela peca diante de Deus, todos nós somos pecadores. Só que existe o pecado consciente e o inconsciente. O que seria o pecado inconsciente? É o que nós cometemos todo dia. Porque só pelo fato de eu olhar para alguém e julgar alguém, só pelo fato de eu falar contra uma pessoa, isso já é uma atitude errada, é um pecado. Só de você pensar o mal contra alguém, só de você desejar uma pessoa no pensamento, isso já é um pecado inconsciente, que tem coisas que você não consegue evitar quando vê, você já pensou. Só que existe o pecado consciente, que é aquele premeditado, onde a pessoa sabe que está errando, sabe que é errado, insiste naquilo, errou e continua. Então, Davi sentiu o peso da mão de Deus, porque ele pecou contra Deus. Então, hoje no terceiro dia, eu quero dizer para você que muitas pessoas enfrentam o silêncio de Deus na vida delas, porque ela se entregou a um erro e insiste naquilo. Ela insiste em viver naquele erro. Sabe, quando uma pessoa, o Espírito Santo falou com ela: não faça isso, porque isso vai ser ruim para a sua vida.
mas a carne falou mais forte, ela acabou errando, falhando, enfim, e ela sentiu o peso, o peso da mão de Deus sobre a vida dela. Então, uma das formas que faz com que o ser humano sinta o silêncio de Deus é quando ele entrega a vida dele ao erro. Só que você que está acompanhando essa série desde o primeiro dia, nós temos falado que uma atitude muda tudo. Uma atitude muda tudo. Positivamente, infelizmente também negativamente falando. É o que eu falei, uma atitude errada vai gerar muitas outras consequências. Uma atitude errada, gera muita dor. Mas o nosso Deus, ele é um Deus misericordioso, poderoso, um Deus que não guarda rancor. E quando você toma uma atitude positiva perante a Deus, então ele transforma histórias. Ele muda tudo. Ele muda tudo. Deus, ele quer quebrar todo silêncio com a sua vida. Se você está sentindo que Deus está em silêncio, e esse silêncio, eu vou especificar melhor. Existem pessoas que interiormente, sabe? Interiormente ela sente que ela está sozinha. Ela sente fraca, ela não tem força para nada, ela ora, parece que ela não sente que ela está sendo atendida, enfrentando um momento de silêncio. Outros é numa área mais específica. Por exemplo, há pessoas que financeiramente falando, há muito tempo, ela não vê absolutamente nada. Então, você pode considerar isso como um silêncio. Falta o agir de Deus. E uma atitude é capaz de mudar absolutamente tudo. Uma atitude muda tudo. Uma atitude muda histórias. Uma atitude muda o seu presente e faz você mudar a sua história no futuro. E é por isso que nessa série estamos falando sobre o silêncio de Deus. O Espírito Santo sempre nos mostra, por mais que houve um erro, por mais que há uma necessidade, por mais que hajam dores, uma atitude que agrada a Deus muda a história da sua vida. Quebra todo silêncio. Receba isso em nome de Jesus. Serão 12 dias, hoje é o terceiro dia desta série que estamos falando sobre o silêncio de Deus. Participe, receba a mensagem e ore comigo declarando a bênção do dia. E é lógico, muito importante, compartilhe essa mensagem com amigos, com pessoas que estão precisando de uma palavra de fortalecimento, pessoas que talvez erraram na vida e ficam se martirizando com aquilo, ao invés de se recomporem espiritualmente, tomarem uma atitude de mudança. Então envie para elas. De repente, para quem você enviar, a vida dela vai ser diferente, porque ela vai tomar atitudes, tá bom? Eu quero declarar a bênção do dia. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero orar, abençoar a vida, Pai, desta minha ovelha. Abençoe o dia, abençoe, meu Pai, cada passo, cada atitude, cada gesto, onde quer que ela for, com quem ela estiver, que o Senhor ali esteja abençoando. Onde quer que ela estiver, Pai, onde quer que ela colocar ali os pés, que o Senhor esteja abençoando, protegendo, livrando do mal, prosperando, dando paz, alegria. Pai, em nome de Jesus, eu declaro a bênção do dia sobre todos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, eu entrego nas mãos do Senhor. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe. Deus te ilumine. Deus te guarde. Deus é contigo. O que Deus me entrega, eu te envio. Não esquece, se inscreva aqui, caso você ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal, clica no botãozinho de se inscrever e depois no sininho, ativando todas as notificações. Deus te abençoe. Tenha um dia incrível.